Olá, boa noite. Boa noite. Iniciativas de oração no Vaticano. No mês mariano, fiéis celebram a devoção à Nossa Senhora. Assistência aos pequenos na faixa de Gaza. Profissionais da saúde divertem crianças palestinas para aliviar traumas de conflitos com Israel. Aqui no Brasil, campanha de combate ao câncer de boca, garganta e pescoço estimula diagnóstico precoce da doença. Incêndios, nevasca e inundações. As diferentes situações climáticas em 4 continentes do mundo. Novo levantamento mostra que aumento no preço médio da cesta básica ocorreu em 14 capitais. Em audiência pública, o Ministério da Saúde pede regulamentação da profissão de doulas. O ensino e o ato responsável para o uso da internet. Reportagem mostra como os pais podem orientar os filhos. Esforço e dedicação na conquista de um sonho. A história inspiradora da jovem que foi aprovada em 15 universidades. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Consolar os aflitos por intercessão de Nossa Senhora. O momento de oração faz parte do calendário de celebrações nas próximas semanas no Vaticano e conta com procissão e recitação do Rosário aos sábados na Praça de São Pedro. No mês mariano, as iniciativas de oração se multiplicam em toda a igreja. Para acolher e acompanhar os fiéis durante esse período, a Basílica Vaticana programou momentos de oração em todos os sábados de maio. Frei Agnello conta que a procissão começa com o ícone de Nossa Senhora saindo do Arco dos Sinos e todos os participantes o acompanham com velas e orações. A procissão passa pelo meio da Praça São Pedro, percorre as colunas do templo e termina no pátio da Basílica. A iniciativa é um forte momento para a devoção popular, de acordo com o pároco. Para o Frei, a Basílica de São Pedro é, acima de tudo, uma igreja onde se vai para rezar. E existe muita necessidade de oração nesse tempo. A devozione del popolo si focalizza. O pároco de São Pedro destaca que o mês dedicado a Maria representa um tempo intenso para a devoção popular, em pé de igualdade com os momentos fortes da liturgia, que preparam os fiéis para a Páscoa e o Natal. De acordo com o Frei, o grande pedido se volta para as necessidades de hoje, que Maria, Rainha da Paz, consolo dos aflitos, interceda pela paz no mundo. Agora a gente vem para o Brasil para falar da pesquisa que mostra um aumento no preço médio dos produtos da cesta básica no mês de abril. Vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações. Ronaldo, boa noite para você. Olha, boa noite para vocês aí também nos estúdios, boa noite para todos aqueles que nos acompanham em casa. E a notícia é essa: a cesta básica está mais cara e o salário ainda continua baixo. Apenas 3 capitais brasileiras tiveram queda nos valores. A cidade com o valor mais alto na cesta básica é São Paulo. O levantamento também mostrou a defasagem do salário mínimo em relação aos gastos habituais dos brasileiros. A alta foi registrada em 14 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Apenas Salvador, Natal e Belém tiveram queda nos preços. Eu ainda posso comprar um feijãozinho que não pode. Está muito caro. Na ponta das capitais com a cesta mais cara está São Paulo. O preço médio é de R$ 794. Em seguida estão Rio Grande do Sul, onde os itens custam R$ 783, Florianópolis no valor de R$ 769 e Rio de Janeiro com a cesta de R$ 750. Os maiores produtos que tiveram alta, o feijão carioquinha e também o feijão preto, o tomate, a batata, a farinha de mandioca, que é pesquisada no norte e no nordeste, o açúcar refinado. Para fazer as compras com tranquilidade e bancar os custos com moradia, educação e lazer, a pesquisa revela que o salário mínimo ideal seria de R$ 6.676, valor muito acima dos atuais R$ 1.300. É triste a gente comparar esse tipo de
de precificação dentro do nosso sistema, né, do país e ver que está muito aquém, né? Para o economista Newton Marques, uma forma de amenizar os impactos da inflação é conceder aumentos reais ao trabalhador. O salário mínimo faz parte de uma política de preço voltada para evitar com que o poder de compra de pessoas que ganham 1 a 2 salários mínimos seja corroído cada vez mais. O mais recente acréscimo no salário mínimo começou a valer no mês de maio. O governo enviou um projeto ao Congresso para estabelecer uma nova política de reajuste com ganhos acima da inflação para 2024. Está em andamento no Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta a profissão de doula, aquela pessoa que oferece apoio psicológico, conforto e suporte emocional à mulher durante o período de gravidez, parto e pós-parto. Parlamentares e entidades de saúde pedem que a proposta seja aprovada com urgência. Em 16 de junho de 2021, a jornalista Vanessa Ribeiro deu à luz a sua primeira filha, Isis. Tudo foi planejado desde o início da gestação. O parto humanizado aconteceu com a ajuda de 2 doulas. Passavam bastante segurança de que estava tudo bem, estava tudo correndo bem. E quando eu cheguei na maternidade, não fiquei muito tempo ainda esperando. É um momento que eu guardo com muita alegria no meu coração. Ansiedade, medo e expectativa são alguns dos sentimentos da mulher no momento de trazer o filho ao mundo. Por isso, o apoio é indispensável. A doula dá suporte físico e emocional à gestante e aos seus familiares. Trazendo informação para essa mulher durante a gestação e sendo apoio físico de alívio de dor durante o trabalho de parto, onde a gente tem evidências que reduzem até 60% as dores, e o suporte emocional. A doula também pode ajudar no plano de parto, recomendado pela Organização Mundial da Saúde desde 1986. A função já está catalogada no Código Brasileiro de Ocupações e a regulamentação da profissão tramita em nível nacional. O Ministério da Saúde e entidades sindicais defenderam durante a audiência da Comissão da Mulher da Câmara a aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de doula. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada na Câmara dos Deputados. Em vários estados brasileiros, a lei que permite a presença da doula em hospitais públicos e privados já é praticada. Quando você regulamenta, você possibilita o acesso. Você possibilita também que nós tenhamos a profissão reconhecida. Para esta médica ginecologista, as doulas são muito importantes nos partos naturais. A gente percebe que uma paciente que tem doula, ela tem um trabalho de parto muito mais tranquilo, às vezes até mais rápido, além de ter uma garantia de um maior sucesso no desejo de seu parto normal. E o governo federal fez as primeiras indicações para a diretoria do Banco Central. Gabriel Galípolo e Aquino Santos foram escolhidos. Se aprovado no Senado, Galípolo vai participar do grupo do Comitê de Política Monetária, que define a taxa básica de juros, alvo de críticas do presidente Lula pela manutenção em patamar elevado. Os nomes foram anunciados na coletiva de imprensa em São Paulo. O atual secretário executivo do Ministério da Fazenda foi indicado para compor a diretoria de política monetária do Banco Central. Ailton de Aquino foi escolhido para a diretoria de fiscalização. Para a secretaria executiva do Ministério, Fernando Haddad indicou Dário Durigan. E eu entendo que esse movimento vai fortalecer ainda mais a aproximação nessa direção, né, de buscar a convergência plena da política econômica para oferecer para o país as condições de crescer com inflação baixa. Gabriel Galípolo vai participar das reuniões para a definição da taxa básica de juros, motivo de críticas do governo. O presidente entende que a manutenção da tarifa em 13,75% prejudica o crescimento do país. As declarações geraram desconforto com o presidente do Banco Central. Na coletiva, Haddad garantiu que a indicação foi uma sugestão de Roberto Campos Neto.
Os indicados precisam de aprovação do Senado para cumprir o mandato até fevereiro de 2027. Durante este período, Lula vai escolher 9 membros do Comitê de Política Monetária para a definição da Selic. A resposta do mercado para os novos nomes foi negativa. O dólar teve alta de 1,38%, cotado a R$ 5,00. Um levantamento mostrou que 97% dos jovens brasileiros se conectam à internet da própria residência. Com os benefícios, os pais precisam ficar alertas com o que as crianças fazem na rede. Vamos a São Paulo, então, com Elane Gomes, para falar sobre este e outros assuntos. Boa noite para você, Elane. Olá, boa noite para vocês aí em Cachoeira Paulista e boa noite a você que nos acompanha. Olha, em contrapartida, mais da metade desses jovens não tem acesso à rede no ambiente escolar. O entretenimento é o principal objetivo no uso da internet em casa. Por isso, a atenção dos pais é fundamental. Realizada desde 2012, a pesquisa Tiki Kids Online Brasil ouviu 2.600 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e o mesmo número de pais ou responsáveis em todo o país, entre junho e outubro do ano passado. O objetivo principal é ouvir, da criança e do adolescente o que eles fazem online, como que lidam, com as oportunidades, lidam com os riscos, entender também um pouco das habilidades. A mãe de Luca, de 15 anos, e da Isabela, de 10, afirma que os filhos acessam a internet com algumas restrições. A mais nova, por exemplo, não utiliza redes sociais, ao contrário do mais velho, que é supervisionado pelos pais. Esse acesso é mais restrito, até com o conteúdo que eles assistem na própria TV, a gente também supervisiona e a gente procura estipular um tempo de uso, não fica livremente. Segundo o levantamento, as atividades que os jovens mais realizam na internet é ouvir música, assistir vídeos, filmes e séries, mas grande parte também utiliza as redes para pesquisa e trabalhos escolares. A internet ela cria uma infinidade de possibilidades para entretenimento, para lazer, para busca de informação, estudo, comunicação, socialização. Então, ela tem muitas potências, mas esses ambientes, como qualquer outro que crianças frequentam offline ou online, eles também apresentam riscos. 44% dos usuários já acessam a internet nas escolas. Para esta professora da rede pública de São Paulo, o contato com o meio digital é importante, mas outros métodos de ensino devem ser priorizados. Então, na escola, nós procuramos sair dessa questão das telas. Então, a gente vai mexer com terra, com tinta, com materiais que, para eles, são mais difícil o acesso. A atenção às publicações nas redes sociais, o acesso aos sites, aplicativos e perfis desconhecidos são alguns cuidados que 70% dos jovens ouvidos garantem praticar. Luca acredita que as orientações dos pais vão contribuir para seu futuro. O nosso desenvolvimento vai ser melhor, a gente vai conseguir ser mais atento também às coisas, porque se ficar muito tempo em tela, isso aí acaba dispersando a gente um pouco também, entrando em outras coisas, mas eu acho que isso vai ajudar bastante a gente. No outono é comum o aumento de doenças respiratórias, mas o que nem todos se dão conta é que nessa época também os níveis de vitamina D podem sofrer alterações associadas à exposição solar. A deficiência dessa vitamina afeta bastante a saúde, inclusive o sistema imunológico. Cansaço excessivo, indisposição, de forma geral, ganho de peso, palpitações. Depois de todos esses sintomas, Rose procurou ajuda médica. O diagnóstico foi deficiência de vitamina D. Quando eu fui fazer os meus exames de rotina, na ginecologia, ela pediu a dosagem da vitamina D. Na época, a minha estava em 11, muito baixa. Importante para o organismo, a vitamina D recebeu esse nome há 100 anos, quando cientistas descobriram que a exposição ao sol evitava o raquitismo. Mas, ao longo do tempo, estudos revelaram outros benefícios. Está presente no sistema imunológico, está presente no fígado, no rim, no pulmão, no cérebro. Por tudo isso, a ausência de vitamina D no corpo humano pode trazer prejuízos. Mais de 1 milhão de artigos publicados demonstram que deficiência de vitamina D
predispõem a câncer. Então, ela tem um papel muito importante na preservação do estado das nossas células. O sistema imunológico é completamente dependente da vitamina D. Dezenas de milhares de artigos científicos publicados ligando essa deficiência de vitamina D à depressão, a suicídio. Uma das principais fontes de vitamina D é a exposição solar. Por isso, neste tempo mais nublado de outono, os níveis desse hormônio podem ser alterados. Segundo este médico, o ideal é que cada pessoa fique até 15 minutos no sol, sem filtro solar, para os níveis diários da vitamina D. Mas por falta de tempo, nem sempre o hábito é praticado. A suplementação de vitamina D em doses que seriam adequadas para em comparação com a dose que é obtida por exposição solar, deveria ser uma coisa obrigatória para todos, obrigatória assim, individualmente, por decisão própria da pessoa, né? Depois de sentir desânimo e dores no corpo, Matheus foi orientado pelo médico a adotar a suplementação. Hoje vê os efeitos positivos no organismo. Mas eu já me sinto uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais confortável com isso. Rose também segue um tratamento e já percebeu melhorias na qualidade de vida. Uma mudança radical da água para o vinho, né? Se sente muito mais exposto. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais informações de São Paulo a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você. Boa noite para vocês também aí em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, Elane. Bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, com o objetivo de salvar vidas, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço se uniram para a campanha nacional de combate ao câncer de boca, garganta e pescoço. E, Reinaldo, tudo para oferecer o diagnóstico precoce e reduzir o sofrimento dos pacientes e diminuir a fila do Sistema Único de Saúde. A Organização Mundial de Saúde aponta que os tumores encontrados na boca, garganta e pescoço estão entre os 10 mais comuns no mundo. Rick é professor de canto e costuma fazer exames anuais para se prevenir. Eu venho uma vez por ano no otorrino para fazer uma consulta de manutenção, para ver se está tudo bem com a laringe. O especialista orienta que é importante observar o próprio corpo. Então, lesões na boca, ferida na boca que não cicatriza, né, placas esbranquiçadas na boca, lesões na língua que não cicatriza, dificuldade para engolir, dor para engolir, pigarro persistente, sensação de escarro, né, um hálito sempre muito forte, tudo isso pode indicar algum problema mais grave na garganta. O público-alvo desta campanha são os fumantes do sexo masculino com mais de 40 anos. De acordo com os especialistas, a incidência do câncer de boca e garganta é mais frequente neste grupo. O cigarro, todo mundo sabe, ele causa uma série de câncer, aumenta a chance de câncer de pulmão, de esôfago, de estômago e principalmente de câncer de laringe. Eu me observo com frequência porque eu aqueço minha voz todos os dias, né? Eu não faço uso de bebidas alcoólicas, eu não fumo. E como a gente fala sempre, né? Tipo, uma rouquidão persistente por 15 dias não é comum. Então tem que procurar ajuda médica. A campanha nacional Afine a Sua Saúde, Cuide de Sua Voz será promovida até 31 de julho. Neste período, 12 mil exames gratuitos são oferecidos à população. A campanha ela está em todos os estados do nosso país. Você consegue, através do site www.bocaegarganta.com.br, ter acesso, no item pacientes, fazer um breve cadastro e ver qual é o local, o dia e horário de atendimento para conseguir fazer essa avaliação para diagnóstico. O Instituto Nacional de Câncer estima que para cada ano do triênio 2020-2022, 15.190 novos casos de câncer de boca e garganta sejam diagnosticados no Brasil. O diagnóstico, é importante você ter falado, ele é feito de uma forma simples, ambulatorial, ou seja, em consultório médico, através do exame chamado videolaringoscopia, para conseguir visualizar essas estruturas que podem estar afetadas. De volta com o Canção Nova Notícias para mostrar 3 situações climáticas em 4 continentes diferentes. Incêndios, nevascas e inundações que aconteceram neste fim de semana pelo mundo. Neve, água
e fogo, potência incontestável da natureza que homem nenhum explica. No continente americano, estado de emergência no Canadá, quase 25 mil habitantes de Alberta estão fora de casa por causa de incêndios florestais. São 110 focos e 36 deles fora de controle. A água que falta no Canadá sobra nos continentes asiático e africano. Na província de Jiangxi, no leste da China, as chuvas provocaram grandes inundações. 497 mil pessoas atingidas e 14 mil sem abrigos. Os alagamentos destruíram 67.600 hectares de plantações, 370 milhões de reais em perdas. E na República Democrática do Congo, as inundações seguidas de deslizamentos deixaram quase 400 mortos, segundo o balanço mais recente. Desde a última quinta-feira, a enxurrada atinge a província de Kivu, no sul. O Congo é um dos maiores países da África e um dos mais pobres do mundo. Povoados inteiros estão submersos. O governo decretou luto nacional. Na Oceania, a imagem impressionante é da Austrália. A forte nevasca cobriu o Parque Nacional de Nandage. Uma frente fria atingiu o sudeste do país e fez a temperatura despencar abaixo da média na capital australiana. A agência meteorológica prevê geadas matinais até a próxima quarta-feira. Nessa quarta-feira, os temporais serão mais intensos no sudeste, onde a frente fria intensifica as chuvas. Vemos maiores acumulados na região metropolitana de São Paulo e no litoral paulista e também do Rio de Janeiro. No topo do mapa, a região norte ainda apresenta tempo severo, desta vez mais focado entre Roraima e o norte do Amazonas. Nas demais regiões do país, o ar seco predomina. Nessa parte do interior do Brasil, o dia fica quente. Cuiabá pode chegar aos 32 graus, 29 em Goiânia e em Belo Horizonte, e Palmas registra máxima de 35 graus. Reinaldo? Pois é, com as recentes mudanças no clima, a preocupação dos pais com crianças e bebês aumentou. Nos primeiros anos de vida, o sistema imunológico ainda é baixo e as crianças são mais suscetíveis ao vírus causador de doenças respiratórias. Quanto menor, maior a preocupação. A bronquiolite é uma doença que atinge as crianças pequenas, como a Sara. Ela estava com o peito cheio, tossindo, nariz escorrendo. Aí, quando eu passei na médica, ela disse que ela está com uma bronquiolite leve. A pediatra alerta para que os primeiros sintomas não sejam confundidos. Porque a bronquiolite é um quadro viral que começa nas vias aéreas superiores e depois de 4 a 6 dias desce para as vias aéreas inferiores, por isso que tem essa piora evolutiva. E esses pacientes podem ou não apresentar febre no início do quadro. Segundo a Fiocruz, o vírus sincicial respiratório é a causa de mais de 70% dos casos de síndrome respiratória em crianças e bebês. 14 estados, mais o Distrito Federal, já registram um aumento nos casos de bronquiolite. E acontece principalmente nas crianças até 3 anos e o quadro é mais grave, tende a maior gravidade nos menores de 1 ano e alguns que têm patologias associadas, cardiopatas, doenças pulmonares crônicas. No caso da Sara, o vírus contraído de forma leve deixa a mãe mais tranquila para seguir as recomendações. Ela falou para estar sempre lavando o nariz com soro, né? Fazer inalação só com soro e ela vai usar a bombinha de aerolim com espaçador. Não há uma vacina específica, mas a imunização passiva é aplicada em bebês em situação de risco. O alerta também vai para as consequências agudas que a doença pode causar. Em quadros virais mais leves, não característicos de bronquiolite, eles passam a apresentar esse padrão de uma maior sensibilidade pulmonar e podem vir a chiar mais vezes. Documentos como certidões de nascimento, casamento e óbito são necessários para que as pessoas façam valer seus direitos. A falta de qualquer um destes traz prejuízos à pessoa. Pois é, fazer uma nova via tem custo que as pessoas em situação de vulnerabilidade, na maioria das vezes, não podem pagar. Pensando nisso, a Justiça Brasileira promove em todo o país uma iniciativa para tentar mudar essa realidade.
Há 2 anos, Valmor vive em situação de rua em Belo Horizonte. Neste período, teve os documentos roubados e, por causa do valor, não pôde fazer a nova via da documentação. Situação que veio mudar hoje nessa unidade de atendimento integrado. No cartório, eu cheguei a procurar lá no cartório, pesquisar, era R$ 138. Aí com esse mutirão aqui, me ajudou muito. A nova emissão dos documentos de forma gratuita só foi possível por causa da Semana Nacional de Registro Civil. A ação acontece em todo o país até sexta-feira. Eles precisam primeiro passar pelos cartórios, pelo Recivil, para emissão da certidão de nascimento ou casamento e assim poder tirar então a carteira de identidade. Essa é a primeira edição da Semana Nacional do Registro Civil. Mais que estabelecer o acesso a documentos básicos, a iniciativa também busca garantir outros direitos. Em Minas Gerais, além do Tribunal de Justiça do Estado, outras 12 instituições se juntaram à iniciativa. Fizemos também parceria com a Instituto de Segurança para identificação para carteira de identidade, INSS, TRE, Defensoria Pública, tem o CAD único da Prefeitura. União que permitiu a seu Elson a nova via de certidão de nascimento que ele tentava conseguir há mais de 5 anos. Eu estou mexendo com a aposentadoria, eles pediram no INSS a certidão de nascimento com a aposentadoria. E agora eu vou conseguir, graças a Deus. Em situação de rua há 4 meses, Marcos aproveitou a ação para fazer uma nova identidade e se informar sobre o CAD único. Que hoje em dia, sem documento, sem estudo, você não arruma nada, né? Então eu espero que a identidade possa me ajudar no serviço e o auxílio também possa me ajudar no aluguel e vários outros tipos de coisas. A oportunidade garante acesso a documentos básicos, mas essenciais para quem busca reconstruir a vida. Com documentação em mãos, procurar uma outra vaga de emprego aí, que me encaixe e que ajude a gente a sair dessa situação difícil. Em um país onde a falta de investimento em educação reflete de forma direta nas oportunidades para a juventude, você vai conhecer uma história que inspira. Veja na reportagem. Conseguir uma vaga em uma universidade pode até parecer difícil para algumas pessoas, mas Letícia empenhou-se e decidiu mudar essa realidade. Passou em 15 universidades diferentes, 2 no Brasil e 13 nos Estados Unidos. Letícia, foi difícil a escolha? Foi extremamente difícil pela qualidade de cada uma. Foco e disciplina não faltaram. A Letícia sempre foi muito intensa, nos estudos, E desde o começo ela demonstrou muita dedicação, Se programar para o futuro é fundamental. Descobri que eu queria estudar no exterior lá no 9º ano, 1º ano do ensino médio. Então eu tive essa sorte de já saber para conseguir me preparar. Desde o começo, como eu já sabia desse objetivo, foi bem direcionado, porque eu sabia o que eu queria. Bons exemplos inspiram e motivam. As universidades americanas, elas valorizam você como pessoa. Qual o seu tipo de perfil? Você não precisa ter o mesmo perfil que o meu. Eles vão valorizar se você faz o que você gosta, se você se dedica nisso. O sistema educacional americano, do ensino superior, ele é bem diferente. É como se você estivesse entrando para uma entrevista de emprego. Então, você tem o seu currículo, sua carta de apresentação, você tem as suas notas. Por exemplo, a gente que é estudante estrangeiro, a gente precisa ter o TOEFL, que é um exame de proeficiência. A gente precisa ter uma nota muito boa no Enem americano, que é o SAT. Então, acima de 1.200 é uma nota aceitável, dependendo da universidade. E o inglês? Às vezes o vocabulário não é tão expandido assim, mas eu acho que meu inglês está bom para ter as aulas. Agora é só fazer as malas e embarcar. Próxima parada, a Universidade Estadual de Bowling Green, em Ohio, nos Estados Unidos. Eu sei que vão ser vários desafios, mas eu também estou muito animada para conhecer novas pessoas, novas culturas, conversar e aprender nesse novo método que eu ainda não sei, estadunidense, e eu estou muito ansiosa. Parabéns aí para a Letícia, vale a pena acreditar e buscar a realização do sonho, Olha, aqui na Canção Nova, o Santuário do Pai das Misericórdias recebe milhares de pessoas toda semana. É um lugar de oração, meditação, celebração da Palavra de Deus e da Eucaristia. Para manter o santuário e todas as demais obras realizadas aqui, nós contamos com sócios e benfeitores que nos ajudam na caminhada de evangelização.
Vejam só, nós estamos com 26% de nossa meta na campanha desse mês. Seja Canção Nova com a gente. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação e obrigado por sua fidelidade e comprometimento. Antes de encerrar o Canção Nova Notícias, nossa atenção é para as crianças que em tantos lugares se deparam com situações adversas que marcam suas vidas para sempre, como guerras e conflitos, por exemplo. Muitas precisam do cuidado dos pais ou responsáveis para que tenham uma infância feliz. Na Terra Santa, membros de um centro hospitalar na faixa de Gaza se vestem de palhaços e divertem crianças palestinas na tentativa de aliviar os traumas da saúde mental provocados por anos de conflitos com Israel. O exército israelense divulgou imagens de ataques aéreos na faixa de Gaza e confirmou ter atingido seu alvo, 3 comandantes da Jihad Islâmica. O ataque também atingiu áreas residenciais. Além dos líderes radicais, ao menos 10 civis perderam a vida e outras 20 pessoas ficaram feridas, de acordo com autoridades palestinas. Para amenizar as consequências da ofensiva, o terreno ao lado do Palestine Trauma Center por algumas horas se transformou em área de lazer. Funcionários do hospital se vestiram de palhaços e foram brincar com as crianças que há anos sofrem com o conflito palestino-israelense. Fida Lidawi disse que optou por entreter as crianças e aliviar o estresse psicológico após o bombardeio dos últimos dias. Estar perto das crianças, ouvi-las e acompanhar seus movimentos são o foco das apresentações. Quero despertar sorrisos, completou o palhaço. Em meio às sessões de terapia no centro médico, a fisiologista Samar Awad disse que um relatório da Save the Children, divulgado no verão passado, aponta que 4 em cada 5 crianças de Gaza têm depressão, tristeza e medo como resultado das guerras e difíceis condições de vida em geral. Enquanto as autoridades não chegam a um acordo, o trabalho de Midad continua. O palhaço disse que a meta é sempre ir para as áreas marginalizadas, carentes ou afetadas por bombardeios. Vamos a esses locais e desenhamos um sorriso no rosto das crianças que sofreram abalo psicológico. Queremos muito que elas sejam felizes e voltem à sua vida normal. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista daqui a pouco, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9h30 tem Gente de Fé e às 10h30, ao vivo, você assiste ao PHN. Uma ótima noite a você. Boa noite, paz para você.